O que está certo? A paz do Senhor ou a paz no Senhor? Se eu te perguntar. Como é que você cumprimenta, irmão? A paz do Senhor, irmão. Ou você diz a paz do Senhor? Qual das duas expressões estão certas? Ou qual delas estão erradas? As duas estão certas. Porém, a paz do Senhor é para quem já é fiel. Então, a paz do Senhor, eu te dou a paz para ti. Para quem ainda não é fiel, a paz do Senhor. Eu dizer, olha, você só terá a paz se você estiver no Senhor. Então, é uma expressão que no hebraico é outra. Mas no português, para facilitar para você entender, Jesus, ele tomou a forma de homem, não sendo homem. Por quê? Porque ele não podia mentir e nem se arrepender. Deus não se contradiz. Mas por que ele fez aquilo? Para que nós entendêssemos quem nós éramos. E aquilo que nós poderíamos tornar, se nós fôssemos obedientes até ele, como ele foi, obediente até a obediência da morte. E aí no verso 10 e 11, e um dia, por causa disso, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só ele é. Aleluia. Então você imagine que coisa tremenda, e eu vou pregar para vocês, eu não vou tomar muito tempo, mas não posso levar para casa, sempre eu digo, toda vez que eu vou ministrar, eu tenho uma bagagem espiritual. Eu odeio carregar bagagem, principalmente carrego muito. Porque eu viajo, eu tenho que carregar malas, eu tenho que carregar caixa, botar no avião, aí descer, botar no carrinho. Eu não gosto de carregar malas. Incomoda. Agora imagine carregar a bagagem de Deus. É muito mais pesado. Então eu preciso entregar para você essa mensagem, para você entender. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda é que Jesus não quis que o homem, que os demônios, em Marcos, no capítulo de número 1, 24 e 25, Marcos está relatando a primeira vez que Jesus está expulsando um demônio. E todo mundo diz assim, que doutrina é essa que até os espíritos imundos o submetem e obedecem? Porque eles não tinham costume de ver aquilo. E o demônio disse, eu sei que tu és o santo de Deus. E Jesus imediatamente se cala-te, porque Jesus não queria que ele continuasse. E por que ele permite ele mesmo dizer que o homem o chame de filho de homem? Por quê? A não ser por duas vezes, quando o cego chama de filho de Davi, diz, como posso chamar filho de Davi? Se Davi disse que ele viu o Senhor diante do meu Senhor. E quando, lá em Mateus 16, 18 adiante, né? Jesus está perguntando, quem andam dizendo que eu sou? Aí os discípulos disseram, olha, isso só é um desses profetas aí, João Batista, Elias, e etc e tal, Jeremias, e vós? Aí Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus imediatamente revelou. Quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Pai. Mas aí Jesus dá uma ordem, não diga isso ainda. A transfiguração, a mesma coisa, não quer que seja dito o que aconteceu. Por que ele está fazendo isso? O Espírito Santo. Aos demônios, porque quando os demônios diziam, eu sei que és um filho, o santo de Deus, eles queriam, na verdade, Satanás lá embaixo, fazer com que Jesus se exaltasse. Fazer com que Jesus tomasse a glória e dissesse, eu sou mesmo. E Jesus, embora não revelara para o demônio ali na Bíblia, é como se ele dissesse, se vocês, demônios, um dia foram anjos de luz, não respeitaram a soberana glória do meu Pai, querem transferir a glória dele para mim, eu vim para glorificar. Então, cala-se. Por isso não deixou o demônio. Aos homens, porque os homens só poderiam entender quem ele era após a ressurreição. Que até a ressurreição, até aquele que disse que morreria por ele, Pedro, o negou 3 vezes. Deus não revela quem ele é para quem não provou quem quer ser diante dele. Nunca te revelará. Tudo que você vai saber de Jesus é aquilo que você ouve. E a mensagem é linda, bonita, você me agradece, mas a sua vida não muda.
Porque é Deus que te revela. Através de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Senão, vamos João 14,6. Nós não podemos chegar. Então, meus amados irmãos, quando nós lemos, eu junto esses textos para vocês, é lindo quando o Senhor está nos ensinando que a escolha do sacerdócio não era numa faculdade teológica, era a escolha de Deus, a unção de Deus. Jesus não passou pela faculdade, ou não estudou com eruditos para aos 12 anos confundir os doutores da Bíblia. Quando Deus te escolhe, Ele te capacita para aquilo que Ele quer que você faça. Já desde pequeno. Ainda que você pequenininho, eu não entendo o que você está fazendo. Deus é tremendo. Verdade. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Por isso Deus escolhe o sacerdote. Não numa classe de aula, mas na provação do deserto. Arão tutelava o sacerdote. E ele pega Jesus e prova Jesus no deserto. E faz Jesus passar pelas piores provações, humilhações. Cuspiram na cara dele. Mas ele se tornou o sumo sacerdote. O supremo sacerdote. Aleluia. E ali ele se torna o único homem santo do santo reino de Deus. Ele só vai revelar quem ele é aonde? Em Mateus 28, no verso de número 18, ele disse: foi-me dado, quero dizer a voz antes de subir, todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Aleluia. Paulo é revelado no momento da sua oração. E Colossenses, os 2 filhos. Ele diz assim: diz o Senhor para mim. Que foi, Paulo? Quando Jesus estava morrendo na cruz e o povo chorava, os demônios estavam sendo despojados, ficaram nus e envergonhados. Ninguém viu, mas Jesus mandou dizer para vós que naquele momento ele disse: Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito. Naquele momento, todo o inferno gritava e gemia. Aleluia. E nós vamos ser revelados através das epístolas de Paulo a glória e o poder do sangue de Jesus. Maravilha, Jesus. Então, meus irmãos, após a descida do Espírito Santo, o sacerdócio seria a lei da aparência. No tempo de Arão, o sacerdote era conhecido pela roupa. Era conhecido porque sabiam pelo nome. Mas a Bíblia diz que depois que fôssemos lavados pelo sangue de Jesus, regenerado pela palavra, pelo Espírito Santo, nós nos tornaríamos novas criaturas, bem assim. Romanos 8, versículo 1, não há nenhum encantamento, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se o Espírito Santo ainda habita em nós, somos novas pessoas. E ali seríamos revelados quem era Deus. Seríamos novas pessoas, novas atitudes, novo testemunho. Nosso caráter mudaria. Por isso a igreja não muda caráter. Use costume que usar cabelo curto, grande, sabe? Não muda caráter. Liturgia não muda caráter. As músicas não mudam caráter. A mensagem não muda caráter se você e eu não escolhermos obedecer aquilo que está ali. Está escrito, independente de quem prega ou não. A escolha é nossa. Então, meus amados irmãos, a lepra era conhecida visivelmente. O sacerdote via, você lembra que eu li? Olha, se a pele se tornasse branca e mais funda, começasse a fazer buraquinho, era lepra. Se não era lepra, era apenas uma doença, uma chaga. Não tem problema. Então a nossa lepra espiritual, ela não é conhecida pelo que se vê, ela está dentro de nós. O sacerdote hoje, ele tem uma dificuldade muito grande se não for cheio do Espírito Santo. Porque se outrora Arão precisava ver o erro e buscar testemunhos para provar que alguém pecou, agora as pessoas pecam sem que ninguém perceba. Porque o Satanás, em 2 Coríntios 11:14, vem como anjo de luz e abrindo o coração das pessoas, faz morada. Lucas 10:11, faz morada. Ele vem dentro de nós. E ele engana as pessoas. Por isso que Jesus alertou que virão muitos falsos profetas.
Por que ele alertou? Ele só alertou porque a gente não teria a visão. Eu sou alerta do meu filho, pequenininho. Ao atravessar a rua, ele pode ser atropelado porque não sabe o carro vai vir. Pois eu já estou avisando. E vão pregar como pastor. Vão ter sinais como profeta, mas é tudo falso. Vão fazer grandes milagres. Você sabe, Mateus 7, 21. Grandes milagres, mas não tem nada a ver com isso. Não julgue os homens pelo que dizem, nem pela sua performance. Olha o caráter. Perceba o caráter. Porque as pessoas espirituais discernem as espirituais. Os espirituais entendem os espirituais. 1 Coríntios 2, verso 10. Então, meus amados irmãos, muitos não conseguem receber o discernimento de como estão, porque não se submetem ao sacerdote. Aquelas pessoas só eram curadas se elas se submetessem ao sacerdote. E eu tenho que submeter a Jesus para que eu saiba como eu estou. Porque eu e você podemos nos avaliar como nós achamos que estamos. Porque a nossa conveniência diz. Você diz o quê? Que você é gente boa? Quando você vai pedir emprego, o cara te pergunta, você é bom ou ruim? Então eu sou péssimo, por isso que eu digo emprego. Então você mesmo, você não péssimo, você diz que é bom para pegar a vaga. Quando você casou, já separou, já divorciou. Você lembra quando você casou, você não fez juramento com o pastor, com o padre? Até na tristeza, na alegria, até que a morte nos separa. E você achou que conhecia o que amava, e hoje, você tem, quando lembra, às vezes você tem até um sentimento de ódio, de raiva, de angústia, de revolta por ter acreditado naquela mulher maravilhosa. E nós não submetemos ao sacerdote de Deus, e nem submetemos ao sacerdote de Jesus, nem tampouco ao Espírito Santo, e vai lá se quer saber se querem submeter a um homem que diz ser um pastor. Se nós não submetemos a hierarquia de Deus, Efésios 4:11, que Deus é que dá os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, se eu não me submeto aos que Deus escolhe, segundo a vontade do Espírito Santo, de 1 Coríntios 12:11, ele escolhe como ele quer, verso 30 e 31 também, se eu não consigo submeter, você não será diagnosticado, você ficará doente, espiritualmente, financeiramente, matrimonialmente, fisicamente, sem saber por que você está doente. Quando na verdade é simples, é porque não está se submetendo à autoridade do sacerdócio chamado Jesus Cristo, que elegeu os seus discípulos a serem os seus apóstolos. E através dele, segundo Atos 2, verso 30 em diante, eles começaram a pregar a doutrina de Cristo. Pessoas comunhavam a mesma fé, a mesma oração, partilhavam do pão, nem havia mais pobre no meio deles, e que era rico vendia, depositava ao pé dos apóstolos, e todos eram fáceis. Aleluia. Mas por quê? Porque diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, que nada mais é o sacerdote. E hoje as pessoas se submetem à conveniência. Eu não gostei desse pastor, não gostei da voz. Ele está arrogante. Mas qual a diferença da arrogante com a autoridade, você sabe? Quando um guarda te para e dá voz de prisão, ele é arrogante ou autoridade? Autoridade. Mas quando o pastor te dá um alerta, é autoridade ou arrogância? Você chama de arrogância. Isso é rebelde. Então, quando nós somos humildes, cada um no seu lugar, nós entendemos. Porque se Deus não precisasse de pastor, não precisava nem ter esquerda viva. Por quê? Porque ele falaria direto ao seu coração. Então ele escreveu a Bíblia para que alguém fosse separado para ler, receber o entendimento e desse a você. Eu não nasci para isso. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão patinar na vida. E só vão saber o preço a pagar depois da morte, que duvidam do inferno. Se não duvidasse do inferno, ninguém pecava. Todo mundo pega porque acredita que vai morrer e vai nascer um pássaro na próxima encarnação, um gatinho mimado, uma madame rica na terra. Porque senão, não pegam. Mas pega porque já duvidaram de Deus há muito tempo no inferno, estão cagando e andando. No português, claro, é saber de inferno. Porque a tal de reencarnação e etc e tal, o Deus está dentro de nós, mas Deus está dentro de você, então por que você não faz essa coisa boa? Então, meus amados irmãos, se nós entendemos o papel de Jesus na nossa vida, fomos humildes, Deus quer nos curar e nos abençoar. Ele quer nos tirar do arraial de leprosos.
Porque Ele tem cuidado. Você pode dizer, pastor, minha vida está uma ruína, minha vida está uma desgraça. Mas tinha tempo de sair. A lepra tinha cura. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Pastor, já estou há 70 anos nessa arraial. Agora estou descobrindo que eu estou há 70, há 20 anos, há 50, há 30, há 40, só passando prova. Mas é hoje, Deus está pregando essa mensagem para te dizer, hoje eu, sacerdote, o seu Senhor Jesus Cristo, estou te avaliando. Estou olhando para a tua pele. E quer dizer as minhas vestes, as vestes espirituais. Estou olhando para ti. E só eu posso dizer para você, sai ou não. Só Jesus liberta. Pastor não liberta, pastor diz que liberta. Isso é tudo história para ganhar dinheiro. João 8,32. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. É Jesus. No verso 36, se liberta primeiramente o Filho do Homem. O Filho do Homem de novo, vou chegar lá. Filho do Homem, vos libertar. Sereis libertos. Mas agora, quem está falando aí? Agora não é mais Jesus. Foi João que escreveu que Jesus havia dito para ele. Que até Jesus ir para a cruz, essa revelação de João não estava com João. Foi num dos momentos que Jesus perguntou para João que só escreveu no tempo oportuno. Porque Jesus já não estava lá quando João escreveu aqui. Então, meus amados irmãos, se nós entendermos que Jesus veio como homem, porque o Pai não podia se arrepender. Ele disse, meu filho, eu vou me manifestar no homem, vou mandar você. E você vai, como o homem, sentir a dor do homem, o nojo do pecado do homem. Você vai resistir o erro, porque aí você vai lá na cruz do Calvário, na hora da sua morte. Ele vai dizer para mim aquela frase, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É você, meu filho, se arrependendo por eles. Quando você fizer isso na cruz, disser essa frase, será o momento da sua morte. E aquele momento, o mundo está declarado salvo aqueles que creram. A humildade de Deus, o desespero de Deus para nos salvar. Ele amou o mundo, a criatura, de tal maneira que deu o seu único filho. E esse filho, eu disse um dia que não posso me arrepender. Eu disse um dia que não posso mentir. Só a verdade em mim. Aceite, vá como homem. Você vai sofrer porque você vai ver o que Satanás fez com o homem. E aí, meu filho, você vai ensinar o homem a se arrepender do mal e nunca se arrepender do bem. Você vai ensinar para eles que eu nunca arrependi do bem e sempre desejei fazer isso. Mas que você, como homem, vai se arrepender do mal que eles fizeram. E aí aqueles que creem em mim, através do teu sangue, eu prometo, meu filho, trarei para a eternidade. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz no verso 6, eu estou quase terminando, que a lepra não poderia se estender. Não deixa mais a lepra estender na tua vida. O pecado. Lute contra ele. Como assim, pastor? Entrega a sua vida para Jesus de fato. Tá? Não diga para mim que é pastor. Não diga para mim que é mulher de pastor, que você prega, a sua igreja é maravilhosa, que você é filho de pastor, que você é crente há 40 anos, isso não diz nada. Esforça. Diga, Jesus, meu sacerdote, diga para mim qual o diagnóstico que eu tenho. Como eu estou? Como estamos nós? Queremos que Ele nos dê o diagnóstico ou temos medo do que Ele vai dizer? Muita gente não gosta de ouvir eu pregar, porque tem medo, porque sabe que quando me ouve, é o evangelho da cara limpa. Ou você é ou você não é. Ou você muda ou não muda. Ou você reconhece que é limitado, ou não reconhece.
E esse evangelho a gente prega não é porque é 100% santo. É porque a gente sabe que a gente precisa dele todo dia, porque nós temos tendência malignas a errar todo dia. E a misericórdia de Deus é tão grande que depois da cruz não nos eliminou como ele poderia estar fazendo que fez lá atrás. A lepra no corpo era sinal de pecado. Hoje é outras doenças. Hoje qual é a doença? A mais temida naquela época era a lepra. Hoje é o chamado câncer. Peguei que não gosto nem de falar o nome de câncer. Então, meus amados, quando nós entendemos que a culpa do nosso fracasso ou o valor do nosso sucesso são as nossas escolhas, que assim como eu tenho decisão no meu fracasso, eu tenho decisão no meu sucesso. Eu escolho servir a Deus. Deus só vai ser agora, todo dia eu quero te dar um diagnóstico para mim. Aí como você vai ter? Você vai orar com pureza, não precisa palavra bonita. Precisa ser 2 horas, nem meia hora, vou orar e dizer, Deus, me mostra na palavra. Eu não estou entendendo, não. Você não sabe por quê? Eu quero falar mais com você. Ah, eu achei que eu era burro. Vou ler mais. Não, você quer que eu fale para você, e você só lê um capítulo que não entende Ezequiel, que é muito confuso. Mas como é que você entende o médico? Ele te dá uma receita, aquela letra toda doida, e você entrega para a farmácia. O médico me disse que você me dá isso aqui. Aí você vai para casa e toma, que ele vai ser curado. Hello, me ajuda aí. Então, irmão, nós temos tendência a querer enganar as nossas vidas. Deus quer nos abençoar. Talvez você está hoje arrebentado. Você se sente leproso. Suas atitudes não são convenientes. Mas lembro de Jó, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, a Bíblia diz que Jó, a pele estava pululando, pulsando na cabeça aos pés. Você imagina a dor e o fedor, o nojo. E a Bíblia diz que ele jogava cinzas. O que era cinza? Até hoje, cinza na roça, quando alguém queima, quando alguém tem um ferimento, a cinza é como um anestésico. E aí a Bíblia diz que ele pega um caco de pele e começa a coçar. E ficou coçando as feridas para todo lado. Caco, já preguei isso. Caco fala de telhado. Telhado fala do céu. Em outras palavras, se você deixar o sumo sacerdote Jesus ser o seu diagnóstico, aquele vai te diagnosticar hoje. Aquele vai dizer se você está limpo ou não. Não é pela sua conveniência. A menor ação dele, pedacinho de carne, a menor ação dele, vai consolar a sua dor, o seu problema, até que se resolva. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso na nossa vida. Aleluia. Você lembra de 2 Reis, no capítulo 5, verso 27, Geazi ficou leproso no lugar de Naamã. Naamã viajou quilômetros, saiu lá de Damasco, da Síria, para circular de Israel. Aí Geazi, servo do profeta, cresceu tanto o olho no dinheiro de Naamã, que o profeta não quis aceitar a oferta. Mas ele disse, não, ó, quando Naamã foi embora curado, alegre, ele correu, glória, o profeta lá se arrependeu, porque para mandar o dinheiro aí, ele disse que vai receber o dinheiro aí, a sua condição. Vai investir lá nos pobres. Aí ele volta, só que ele esconde em casa antes o que ele traz. Aí Eliseu, cheio do Espírito do Senhor, disse, de onde tu vens? O que tu foste a fazer? Nada. Aí o profeta amaldiçoa ele, joga a lepra que estava na mão de Israel, ele se torna leproso, Geazi acaba a sua história. Tem muita gente sendo curada enquanto os outros estão sendo doentes, com a mesma doença daqueles que foram curados. São pessoas que entram na igreja e se curam, mudam o caráter, e daqui a pouco os mesmos, ou a descendência dos mesmos, estão voltando à mesma imundícia e doença espiritual que aqueles que lá entraram foram curados e convidaram eles para um dia aceitar Jesus. Irmão, Deus quer tirar a lepra de todos. Se você está leproso, você sente que você foi contaminado por ele, Jesus é misericordioso, ele é maravilhoso demais. É o que ele disse, olha, ainda que ele tarda, quando alguém clama a ele, dia e noite, ele virá com a bênção da justiça. Bem depressa, disse Jesus. Aí por isso que ele revela, e quando voltar o Filho do Homem, encontrará a fé. Ele está dizendo, olha, quando eu voltar, vocês ainda não me verá como eu sou. Mas mesmo que você me veja como ele passou, eu tenho poder para mudar a tua história. Eu tenho poder para mudar a sua vida. Eu tenho poder para mudar uma geração.
Então eu quero lhe dizer uma coisa, ainda que pareça tardar, Jesus ensinou, aquele que clama dia e noite. Muita gente cansa, pastor, tem um ano que eu estou orando para essa eternidade, agora eu sabe que eu entendi, Deus falou comigo, o que Deus falou? Aqui é a vontade de você, esperou você orar um ano. Não é você que está com preguiça de orar, continuar orando e vai aceitar essa eternidade e vai terminar a sua vida desgraçada. Não é você que está convencido da preguiça e está dizendo que essa miséria é Deus que quer que você seja pobre e na verdade é a sua preguiça de orar e ser crente de verdade. E Deus é maravilhoso. Aquele que clama dia e noite, ainda que o meu pai tardar, a justiça dele. É só celebrar de Gênesis 25. Lembra do casamento de Isaac? 20 anos, ele casou aos 40. A Bíblia diz que ele ficou 20 anos clamando para ser pai. 20 anos. Aos 60 anos, nasce Jacó e Esaú. Aí, começa a clamar. Deus me dá o diagnóstico. Deus me dá o diagnóstico. Passa uma semana, Deus me dá o diagnóstico. Eu não estou vencendo, a porta não está abrindo. Deus, as coisas não estão acontecendo. Me dá o diagnóstico. Vai orando. Deus, me dá o diagnóstico, Deus. Estou cansado de ficar no arraial dos leprosos. Estou cansado, Deus. Fala comigo, Deus. Porque se o Senhor aqui mandou Arão separar os leprosos para o arraial, para um lugar separado, e é o próprio sacerdote que manda buscar, manda me trazer de volta. Me traz de volta. Me leva para dentro, Deus. Muda a minha história. O Espírito Santo de Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Era o sacerdote que dava o final, o veredito final. Quem é o seu avaliador? Quem está avaliando a sua vida? É Jesus? É um pastor picareta? É o seu médico? É o seu advogado que diz que a sua causa não tem jeito? É o gerente da tua conta bancária? É o professor da faculdade? Quem é o seu avaliador? A última palavra é de Deus. Nós falhamos, eu falho, mas Deus não falha. Se você for fiel a ele. Arão dava diagnóstico. Está leproso, está curado, sai. Deus matou, levou. Deus pode matar o pago, mas a sua palavra permanece para sempre. Eu não estou arrasando a tua bênção. Arrasando a tua bênção é você ir. Aleluia. Está chegando a hora de orar por você. Deixa Deus te avaliar. Não tenha vergonha. Você não precisa confessar seu pecado igual a gente fazia quando era católica. Eu tenho que ir na igreja católica, ajoelhava na casinha de madeira e o cara ficava ficando do outro lado. Ali nasceram grandes pedofilias. Então, meus amados irmãos, nós podemos errar na ignorância. Eu podia chegar agora na China e tomar uma multa, o cara me multar. Eu não sei falar chinês, tudo bem. Mas só vai levar multa assim mesmo. Antes de eu ter vindo do meu país, eu devia explicar ali. Mas na segunda vez, eu peguei o sol de novo. Então vai dizer que a pessoa está na China? Agora só vai ser presa. Então errar pela ignorância é até passivo de perdão. Mas errar pela insistência em querer ser ignorante, aí é o fim da pecado. Então depois de uma mensagem dessa, você não reconhecer. Porque foi ministrado, dizer, Deus, eu quero uma nova vida. Não confesse para mim, não. Eu já ensinei as pessoas a ficar confessar pecado. E às vezes tem igreja evangélica aí, absurdamente, fica falando que você tem que confessar. Eu quero confessar para ti aí que eu dormi com a tua mãe. Que isso? Não, o pastor falou que tem que confessar. Não, mas você falou que dormiu com a mãe dele, aí o cara vai matar o carro, matar. Olha que ignorância. Ignorância. Não, eu tenho que declarar aqui, eu vou declarar que eu sou gay, eu durmo com vários homens aqui na igreja, mas não quero, mas você está louco, mas pelo amor de Deus. É só você. Eu quero declarar que eu sou mulher do pastor, mas eu gosto da irmã, eu gosto de mulher. Você está louco? Nunca faça isso. Entre você e Deus. O que você pode fazer, se pastor, olha por mim. Eu quero ser abençoado, eu quero ser liberto, mas a sua intimidade pertence a você e a Deus. Porque Deus não quer escândalo na igreja. A pessoa, quantas vezes você já roubou de Deus? Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você mentiu essa semana? Até no pensamento. Porque omitir, também é mentir. E se nós tivéssemos que confessar tudo que nós
Não apenas mentir, mas omitimos. Você imagina? Mas não é ter nem culpa. Pastor da licença. Posso pedir na fila? Tem 100 aí que eu estou vendo que já tem 200 na fila. Pega para o seu bater. Irmão, ajuda aí. Então eu quero orar por todos nós. Você receber essa bênção. Mas Paulo diz, ao Tito, no capítulo 3, verso 13, 10 e 11. Só o que Paulo orienta a Tito, eu vou falar com você do que eu tenho tomado como a minha vida como referência. O homem, depois de ser exortado a primeira e a segunda vez, ele se torna faccioso. Se torna rebelde, entorpecido. O que é entorpecido? Se torna paralítico, paralisado, inerte. A esse, afastai dele, porque já auto se condenou. Olha, aí você prega a palavra, aleluia, pastor, gostei. Não quero que você coloque a palavra, eu quero saber se mudou sua vida, colocar a palavra. Eu não sou profissional, eu não posso estudar. Mas se você gostou, paga o ingresso. Essa é uma pastor, essa palavra vem de encontro à necessidade minha. O senhor não sabe como me ajudou o Espírito Santo daquele dia. E é isso é o galardão que eu recebo. O galardão que eu recebo é quantas almas eu consegui levar esse evangelho. Não é quanto dinheiro eu recebi de alguém, ou quantos prédios eu construí. Não adianta curar essas crianças, ajudar essas crianças com AIDS na África, em Maputo e Moçambique, se eu não conseguir levar elas para Jesus. Porque se elas já estão rebeldes, um pulando na cama do outro aos 6 anos, aos 15, está fazendo pior. Eu quero que essa mensagem entre no seu coração. Porque Deus quer te avaliar. E aquilo que eu disse no Coríntios 7:10, a tristeza de Deus traz o arrependimento. Quem sabe você está triste, você gostaria de ter ido mais além, você até acha que já perdeu tempo. Pastor, acho que até estou fora de tempo. Agora, deixa eu dar mais tempo para minha filha. Se eu estou velhinho, pastor, a Bíblia diz que ainda que viva 100 anos é jovem. Pastor, mas nós estamos em outra geração. Não, minha mãe. Na geração do meu avô, quando a gente falava assim, papai vai fazer 40 anos, não, 40 já é velho. 50 anos, hoje 50 anos, tem mulher com 80 anos já dando filho de grávida aí, ó, em São Paulo aí. Mudou a história. Na geração da minha bisavó, que morreu uma exceção, rara exceção, morreu com 102 anos. Na minha geração, com 55, os avós, assim, quando fazia 50 anos, diziam que o vovô já está morrendo. Você deve ver no Fantástico, no Google, né? Que a expectativa de vida está só aumentando. Então, minha mãe, para de ficar achando que a sua identidade é que decide a sua vida. Ela fala que você tem 65, mas Jesus está dizendo que você está começando. Ele restaura a sua saúde. Aleluia. Você pode até não entrar numa montanha russa, mas você vai poder continuar comendo vontade de comida. Dormir numa boa cama, assistir uma boa televisão, divertir, abençoar, ir para a igreja, glorificar a Deus, ter um bom carro, dirigir, ter um motorista se não quer dirigir. A escolha é sua. Mas eu preciso te abençoar. Eu preciso orar com você. Eu preciso que você entenda. Não rejeite mais Jesus. Porque ele se fez homem. Porque se ele não se faz homem, o Pai que não se arrepende teria destruído todos nós não estaríamos aqui. Então, se você está pronto para orar, eu já estou. Eu quero orar por sua vida. Pedir que Deus te abençoe, que Deus faça de você uma nova pessoa. Que nós venhamos sair daqui transformados. Aquele que eu gosto muito de Apocalipse 22, verso 11 e 12, né? Quem é sujo, continue se sujando mais. A solução é cada um de nós reconhecer que Deus tem que ter o direito de me avaliar. E se ele disser que eu estou leproso, amém. Provérbios 27:6. As feridas feitas pelo justo é quando eu prego e machuco alguém. Pastor, bateu um monte. Pastor, o senhor feriu. As feridas do justo mostram o quanto ele te ama. Mas os beijos do inimigo é sinal que ele te odeia. Lembra do beijo de Judas? Quando as pessoas te abraçam. Não, você está certo mesmo, seu caminho de vida é esse mesmo. Esse pastor é louco, o pastor é doido.
Isso é tudo alguém que te odeia. Ele não fala que te odeia, mas é um espírito dessa pessoa que nem ela sabe, que odeia ela mesma e faz odiar você. Não. A única pessoa que nos ama de verdade é Jesus. Eu sou hipócrita, sou falho, mas Jesus te ama, assim como me ama. Mas não é porque ele me ama que eu vou pintar o 7 e ficar fingindo de bobo, não. Eu tenho que consertar. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Então Jesus, pelo amor, precisa terminar. Coloque a mão no seu coração se você pode. Você lembra de João 17? Jesus disse: Deus, Pai, salva esses discípulos. Eu não os peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal do mundo. Olha o que Jesus está fazendo. Pai, eu sei que eles erraram, mas eu peço perdão por eles. Você lembra? Aí ele disse: Pai, eu não peço só por esse, mas por aqueles que hão de crer em mim. Eu e você estávamos inclusos. Aleluia. Papai não mente mesmo. Ele disse que Jesus ia salvar. Ele está salvando essa manhã, essa tarde. O Espírito Santo de Deus. Provérbios 25, 12. Como pendente de ouro e como ornamento num homem, assim é o sábio que repreende o ouvido obediente. Olha que lindo. Como ornamento, como pendente de ouro e ornamento, né, as vestes bonitas, assim é o sábio, a palavra que sai dele para o ouvido que obedece. Você quer obedecer? Deus vai te abençoar. Obedece o seu sacerdote na sua igreja. Se esse evangelho no meio dele está pregando, eu falei com a minha filha. Minha filha, procura uma igreja, você, André, mas que prega o evangelho. Se você não encontrar, faça a sua igreja, a sua câmara aí. Você liga a câmara e ouve o evangelho, porque esse evangelho que te fez de 14 anos, 25, essa mulher que você é. Não perca tempo com igreja de balela, não. Tem que pegar a palavra. O avivamento é transformação de vida. Aleluia. Maldição sem causa não prosperará. Se você deixar Jesus avaliar você, nenhuma maldição que Satanás quiser, ou que o mundo quiser, ou que o Lula quiser, ou que o PSDB quiser, ou que mim quiser, que o partido político quiser, não prosperará na tua vida. Deus vai te libertar, te dar o vará de santura. Dizer: vá e seja abençoado. Glória a Deus. Para muitos eu vivo 4,16 de Gálatas. Como disse Paulo, vos fiz inimigos porque preguei a verdade. É melhor que alguém fique inimigo de mim por causa da minha verdade, do que inimigo de mim por causa da minha falsidade. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu termino esse culto. Coloca minhas mãos sobre o meu coração, porque eu sou o primeiro que quero receber. Queremos receber juntos. Melhor assim. O diagnóstico do Senhor. Fala com cada um na particularidade, aonde ele precisa mudar, aonde ela precisa mudar. Abençoe esse Brasil. Abençoe a igreja do Brasil. Tenha misericórdia, Pai. Assim como dissemos no versículo 17, Isaías 63, por que não tememos mais o Senhor? Porque o nosso coração endureceu. E Romanos 11, 8 disse Paulo, como diz os profetas, Deus lhe deu espírito de entorpecimento. A pessoa curvada, entorpecimento, paralisada, inerte. Eu lembro, meu Deus, quando o Senhor libertou, aleluia, a mulher curvada, 18 anos. E o povo está dizendo: por que o Senhor nos deixou assim? Por amor aos teus servos, ajuda-nos, disse o povo junto com o profeta Isaías. Esse era o mal deles. Aí está moendo. Por amor aos teus servos. E o Senhor não queria servos. Só ia usar Jesus para dizer: já não nos chamo mais de servos, mas de amigos. João 15, 15. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O mal deles estava ali. Se viam como servos, o Senhor não quer ninguém de escravo aqui, não. Só quer amigos nessa sala. Amigas. Amigos aí na internet, amigos no Brasil, amigos no mundo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O verso 18 diz: por breve tempo o santo povo passou, aleluia,
a possuir a herança. Olha, meu Deus, o que o Senhor mandou escrever. Por pouco tempo, o povo santo possui a herança. Eles reconheceram por pouco tempo. Por que reconheceram por pouco tempo? Porque o versículo termina dizendo: porque os nossos adversários nos pisaram a nossa herança. Olha aí. Eu quero esse diagnóstico, o senhor estou assim. E é bom quando a gente reconhece. Como eles reconheceram que tem gente que vive mais tempo de maldição do que de bênção. Ele vive 1 hora de bênção por dia, 23 de tormento. O casamento é 2 noites de bênção, 5 de tormento. O mês de trabalho só tem alegria nos dias que recebe o pagamento, 2, 3 dias. Depois é só tormento. 27 dias de tormento. E eles disseram: os nossos adversários pisaram o nosso santuário. E quem é santuário, meu Deus? Neles mesmos. Porque 1 Coríntios 3, 16, 17, nós somos santuário do Senhor. E nós não fomos feitos tapete para Satanás pisar em nós, não. Eu repreendo como sacerdote todos os demônios que querem pisar em nós. Eu repreendo como sacerdote todos os demônios na autoridade do nome de Jesus. Pelo Espírito do Senhor, faça essa oração. Repreendo agora dos céus, Pai. Porque nós queremos, não por pouco tempo, queremos possuir de volta a herança. Por muito tempo. Viver uma vida melhor. Aleluia! Aleluia! Porque Jó, no capítulo 42, verso 15, o Senhor disse: e deu a Jó mais 140 anos depois que ele passou aquela luta. Ele tinha 70 quando passou a prova. 1 ano de prova para 140 anos de bênção. Eu não quero viver 2 anos de bênção, não, meu Deus. Já passei muita prova. Quero ver bênção. Aleluia! O Salmo 91, 16, o Senhor disse: eu darei abundância de dias para desfrutar das minhas bênçãos, todo aquele que me ama e é fiel. Abundância, o Senhor prometeu. Não é abundância de dias sofrendo de fraldão, não. É abundância de vida abençoada. Oh, aleluia! Nós podemos morrer como Moisés, aos 120 anos, a Bíblia diz, com boa saúde, Deuteronômio 34, enxergando bem. Não foi carregado de suba o monte. E tem que ir lá em Israel para conhecer a altura do monte que ele subiu para morrer. 120 anos. Parecia que tinha 15. O crente, com o diagnóstico do sacerdote, aleluia, se renova, se recicla, e é forte, porque o Senhor o fortalece. Tira-nos do arraial da lepra. Ajuda-nos, ó Pai. E recebemos a autoridade de Jesus. Ele disse que recebeu, nos céus e na terra. Todo aquele que cresce nele, receberia a vida eterna, a abundância de vida. Porque o Satanás é para roubar João 10, 10. Mas ele disse: eu vim para vos dar vida em abundância. Para cumprir o Salmo 91, 16. Aleluia, Senhor. E termino essa oração pedindo que cumpra Jeremias 32, 17. Por acaso alguma coisa difícil, demasiadamente difícil, que eu não possa fazer por mim? Tudo eu posso. Aleluia. Assim eu abençoo cada um que comigo assistiu, acompanhou esse culto. O nome do Senhor, o nome do Filho e do Espírito Santo. O amor de Deus e o seu poder, a graça e a misericórdia de Cristo, a sua compaixão, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Se você quer, dê um abraço a você, Senhor. Cruza os braços, dê um abraço. O Deus está passando, Jesus está abraçando. Receba um abraço de Jesus aí. Muito obrigado mais uma vez por sua vida, por ter vindo. Receba a bênção aí. Receba e dê um abraço para o seu irmão. Agradecer você, internauta aí. Dê um abraço aí, quem está do teu lado. Deus te abençoe. Acompanhe essa mensagem, vai ficar aí. Divulgue essa mensagem. Divulgue. Louvado seja Deus. Novo tempo para nós. Toma posse. Aleluia.